O jogo amaldiçoado de Super Mario. Hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo em 2019, no meu auge dos 13 anos. Pra iniciar, eu tinha o costume de chamar meus amigos lá em casa pra gente jogar bastante. E algumas vezes se tornava uma festa do pijama, eles dormiam lá. E um belo dia, a gente decidiu fazer isso. E é claro que a gente jogava muito no PlayStation 2. Era o console. A infinidade de jogos que a gente podia jogar lá era absurda. Mas nesse dia específico a gente decidiu jogar uma coletânea de Super Mario. Pois é, esse daqui é um daqueles emuladores de Super Nintendo, na verdade, que tem várias versões, por sinal eu tinha muitas delas. A ideia era a gente jogar Super Mario World, e nessa noite específica eu optei por colocar um emulador diferente. Que eu sempre usava, ele tinha uma tela preta com uma lista de vários jogos. Era fácil de usar. Mas dessa vez eu decidi testar um novo. Era como um explorador de arquivos, só que no fundo tinha um visual do Mario. Você tinha que navegar por pastas até encontrar o jogo que você queria. E honestamente eu tava muito perdido. De qualquer forma, navegando por todos aqueles nomes estranhos em pastas, eu encontrei algo como Super Mario. Então eu e meus amigos decidimos jogar. Então eu apertei X. A música de repente parou e a tela logo ficou preta. O que aparece na tela, com uma luz vermelha na nossa frente, a imagem de um olho aparentemente humano, com veias vermelhas saltadas. Enquanto uns foram para trás, outros simplesmente travaram olhando para a tela. Naquele momento a gente não fazia ideia do que estava acontecendo, mas de qualquer forma a gente prosseguiu e foi jogar. Afinal, por que não? É só um videogame. A gente deduziu que fosse alguma hack room que existia ali, porque é comum nesses emuladores terem algumas versões do jogo, só que com mods, que seriam as hack rooms. Então a gente começou a continuar a jogar. Era um tanto quanto estranho, no final das contas tinha algumas fases com hambúrgueres voando no fundo, garfos e facas, mas uma coisa curiosa aconteceu quando a gente cansou de jogar. Dessa vez, por algum motivo, eu me esqueci completamente de desligar o videogame e foi direto tirar o DVD. Então eu ejetei ele, peguei na minha mão, olhei pros meus amigos e eles continuaram mexendo no controle, como se nada tivesse acontecido. De repente um deles exalta a surpresa: o jogo ainda tá rodando. Tá sem o CD o jogo. Aqui tá o CD, Mano, o jogo. Tá rodando o jogo no PlayStation 2 sem CD, velho. Eu viro pra tela, então eu vejo que o jogo tá funcionando normalmente. Certamente eu acabei de tirar ele de lá, não era pra isso estar acontecendo. Mas lá estava o Super Mario rodando tranquilamente, sem o DVD. A gente jogou por um tempo, mas logo desliguei. Honestamente, a gente achou isso muito estranho. Desde então eu nunca mais usei aquele emulador. E anos depois eu fui pesquisar o que era aquilo. E de fato, era uma hack room de Super Mario World. Mais especificamente uma chamada Adventures in Surrealiatus. É uma aventura que usa o conceito de surrealismo. Por isso que a gente viu aquele olho bizarro no começo. E também tinham hambúrgueres voando, como garfos e facas, coisas aleatórias, porque estão fora da nossa realidade, são coisas surreais. Só que tem umas coisas bem curiosas, né? Porque o perfil que criou essa hack room se nomeava como Baphomet Jr. E eu juro pra vocês, não vou ter um print disso, mas na época tinha uma rede de Wi-Fi vizinha minha com o nome Baphomet. Eu achei isso bem bizarro e deixei de lado. Pensei, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas na época eu ainda não fazia tanto vídeo assim. Então eu sempre imaginei que esse fosse